Hoje nós teremos ceia. E com a ceia de hoje, eu completo 1924 ceias pelo menos. Há 37 anos Cristo me salvou, Cristo me resgatou. E desde então tenho participado da ceia do Senhor. E Deus tem falado sempre no meu coração. A questão não é quantas ceias você participou. Deus não está contabilizando isso lá no livro da Bíblia. A questão é o quanto a gente tem entendido o que é participar da ceia. Todos os 4 evangelhos narram o último momento de Jesus com seus discípulos e a sua última refeição, mas somente Lucas e lá na frente depois em Coríntios que é mencionado que Jesus diz: façam isso em memória de mim. Depois dá uma lida lá nos evangelhos de Marcos, de Mateus, Marcos e João, mas só em Lucas e mais tarde na carta de Paulo é que é mencionado: façam isso em memória de mim. A menos você tem uma versão aí que tem algo entre colchetes que faz essa observação no texto. Mas o que Jesus quis dizer quando ele estabeleceu a ceia como algo que a igreja deve fazer até a sua vinda? Que ele quis dizer: faça em memória de mim. Será que é só para a gente todo mês lembrar que tem ceia? Será que é para a gente apenas lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar? Creio que mais do que uma ordenança, Jesus quis que a gente pudesse entender a respeito da ceia. Uma vez encontrei uma pessoa que não era membro da igreja e falou assim: eu estava numa outra igreja. Aí a pessoa apareceu num culto e as pessoas daquela igreja falaram assim: puxa, que bom que você veio. Eu falei assim: não podia deixar de vir, hoje é ceia. Ou seja, essa pessoa, não foi conclusão minha, mas conversando com ela, que ela vinha à igreja só no dia da ceia, porque ceia era sagrado. Ceia era o dia que ela tinha que estar na igreja. Quantas vezes a gente encara a ceia como Jesus quis que a gente pudesse encarar? Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 13. De 13 a 17, João narra o último momento que seus discípulos antes de ser levado, preso e ser crucificado. Deixa aberto aí no Evangelho de João, capítulo 13. Naquela noite que Jesus estava com seus discípulos, naquela noite em que ele ia dizer, ia revelar, e que ele revelou, mas os discípulos não entenderam quem era, o traidor, aquele que colocaria, para que ele daria um pedaço de pão molhado com vinho. Naquela noite em que ele falou que Pedro negaria, em que Jesus estava falando da crucificação: importa que o filho do homem seja levado. E Pedro diz: não, Jesus, isso não vai acontecer. Em que ele é repreendido por Jesus. Naquela noite, Jesus não operou nenhum milagre, exceto de revelar quem ia traí-lo e que Pedro iria negá-lo. Mas Jesus não expulsou nenhum demônio. Jesus não trouxe vista a nenhum cego, nenhum paralítico andou ali, nenhum milagre. Você pode olhar aquele último relato de Jesus, ele não operou nenhum milagre. Por quê? Porque Jesus não deixou impresso: vou fazer um milagre que vocês nunca viram, para que vocês tenham certeza de que eu sou o Messias. Por que Jesus não fez isso? Eu creio que de tantas coisas que Jesus fez e falou naquela noite, ele deixou algo que não tem a ver com ser impactado com o que se vê, mas tem a ver com a vida diária do discípulo. Não é sobre você vir à igreja por causa da ceia. Não é sobre a gente tomar a ceia porque a igreja tem essa tradição. Não é participar da ceia porque Jesus simplesmente ordenou. A gente precisa entender o que Jesus quis estabelecer naquela noite em que ele foi traído, em que ele foi levado preso, naquele último momento com seus discípulos.
Porque isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Tem a ver com o modo como a gente vive. Ontem, eu e o Gustavo pudemos participar de um evento da Federação Nikkei lá em São Paulo, onde nós ouvimos muitas informações sobre missões no Japão, sobre a necessidade do trabalho de evangelização entre os japoneses, em que 0,4, uma das informações que chocou, pelo menos para mim, é que apenas 0,4 de evangélicos no Japão. Da população toda japonesa, 0,4. E dentro desse 0,4, existem aqueles que apenas se declaram cristãos, mas não frequentam a igreja. Aí você imagina o quanto essa porcentagem cai. Mais ainda. E a necessidade. E isso tem a ver com a gente entender quem é Jesus. Isso tem a ver com a gente entender o que Jesus fez. E nós saímos de lá desafiados. Há uma necessidade gritante. E aí você vai falar, pastor, o que tem a ver missões com ceia? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque o que Jesus deixou aqui, no seu último momento, fala muito sobre ser cristão. Não só no domingo de ceia, mas especialmente quando a gente está entre os nossos colegas de trabalho, no momento que a gente está com a nossa família. Tem muitas coisas que a gente pode aprender aqui no capítulo 13 de João, mas eu gostaria de destacar apenas duas, porque nós teremos a ceia em seguida. Quando Jesus estabelece a ceia, para a gente participar da ceia, é para a gente trazer à memória não só aquilo que ele fez, mas como ele viveu. Versículo 1 de capítulo 13. Ele resume a vida de Jesus, resume o relacionamento que ele tinha com as pessoas, especialmente com os seus discípulos. Diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos, durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Ainda bem que Deus não nos deixa saber o dia certo que a gente vai partir. Mas se a gente soubesse, como é que a gente se sentiria? Você se sentiria, ufa, acabou, último dia. Ou bateria o desespero. Não fiz o que tinha que fazer. Não falei com quem tinha que falar. Agora não dá mais tempo. Mas não foi isso que Jesus ocupou o seu coração. Ele, sabendo que haveria de ser traído, que havia chegado a sua hora de deixar este mundo, ia ser naquela noite. Ele amou ainda os seus discípulos até o fim. O desafio da evangelização no Japão despertou, pelo menos no meu coração, a respeito de um arquipélago específico no Japão, onde os dois parentes estão, sobre Okinawa. E no mês de março e abril, uma equipe vai ser enviada lá da Argentina, um pastor argentino, Nikkei argentino, que pregou em espanhol, mas ele fala muito bem japonês. Ele já foi 10 vezes para Okinawa, outras tantas vezes para o Japão, foi para a China, e ele disse: nós estamos montando equipe e precisamos de pessoas por 2 semanas para falar de Cristo na ilha de Okinawa. Confesso a vocês que o meu coração deu uma balançada, porque lá no começo do ministério Deus estava queimando em nosso coração missões para o Japão. Mas o tempo foi passando, a gente foi se estabelecendo em Atibaia e parece que aquele fogo foi se esfriando. Mas ontem de novo, falei: Senhor, será que é agora? E ainda ouvindo que um missionário de 72 anos se aposentou antecipadamente, porque ele estava trabalhando. Ele se aposentou antecipadamente para fazer missões no Japão, e ele falou: eu estou indo para ficar lá. Porque ele entendeu o que Cristo fez. E no coração desse pastor Nippo, argentino, queimava
pelo Japão. Isso tem tudo a ver com ceia, porque Jesus viveu assim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Os elementos da ceia, o pão que representa o corpo rasgado de Cristo pelas chicotadas e pelos cravos na cruz, e o cálice que representa o sangue derramado, lembram o que moveu Jesus a fazer isso. Jesus não foi para a cruz porque ele teve pena, ele não foi para a cruz porque o traíram, não foram os judeus que crucificaram Jesus, não foi Pilatos que mandou Jesus para a cruz. Ele se entregou. Ele se entregou. Pedro tentou salvar Jesus pela espada. Pilatos disse que se quisesse tinha autoridade para salvá-lo, para crucificá-lo. Mas na verdade a crucificação de Jesus foi uma escolha do amor do Pai e acolhida pelo Filho. Às vezes a gente assiste aquele filme lá, Paixão de Cristo, e começa a ter com sangue sobe, vendo assim, mais que religiosos hipócritas, crucificando Jesus, rindo dele, zombando, cuspindo nele. Mas não foi nada disso. Foi o amor. Jesus, unido ao Pai, amou as pessoas. O Japão precisa de pessoas que amem os japoneses para falar de Cristo. E não como uma tarefa que tem que ser cumprida, mas por amor. Porque os japoneses são difíceis. É um povo muito diferente. Eu tenho cara de japonês. Eu tento falar um pouco de japonês, mas eu sou muito diferente deles. Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus, que era inundada de amor. João 3,16 afirma que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Nas ações de Jesus, nas palavras de Jesus, até na repreensão de Jesus, tudo ele fazia porque ele amava. E porque Deus fez isso. Não tinha outro jeito de Deus resolver isso. Deus não podia simplesmente dizer assim, eu vou apagar todo o pecado do mundo. Não. Porque Cristo ser entregue na cruz era o único modo de resolver isso. O preço do sangue. Celebrar a ceia não é só a gente lembrar da morte de Jesus e ser grato, Senhor, muito obrigado, porque eu não tenho que pagar o preço que o meu pecado exige de mim. Mas celebrar a ceia significa que eu preciso não apenas entender que Ele morreu por amor, mas eu preciso também viver esse amor da forma como Ele fez comigo. Essa é uma das razões porque a gente celebra a ceia na igreja. E como igreja. A gente não celebra a ceia individualmente. Cada um na sua casa. Tudo bem, durante a pandemia era uma exceção. Não tinha como a gente fazer diferente. Mas por que é tão importante a igreja se reunir para tomar ceia? Porque Jesus precisou se reunir com seus discípulos para tomar ceia. Porque a igreja primitiva se reunia e ceava juntos. Porque era naquele ambiente onde Deus queria que eles vivessem em amor. Mas não um amor apaixonado, mas um amor-ação, um amor-decisão. O Evangelho nos convida à vida de comunidade. Por isso não existe crente desigrejado. Ou você é crente e vive na comunhão dos santos, ou você tem algo errado. É claro que às vezes na fase da nossa vida que a gente está se adaptando, mudando de cidade, transferindo, a gente passa pela fase da adaptação. Mas tem que ir nessa direção. Porque é nos relacionamentos que Deus nos ensina paciência, nos ensina compaixão, nos ensina perdão.
Não existe relacionamento sem conflito. Nunca brigamos. Talvez tenham evitado resolver coisas. Porque há duas razões de você lidar com o conflito. Ou você foge dele, ou você enfrenta. Relacionamentos. É no relacionamento que a gente aprende a ter paciência. A gente é ensinado a ter paciência. Nesses dias que eu estive lá com minha mãe, ela falava a mesma coisa diversas vezes. E ela olhava para mim assim: você chegou quando? E essa foto aqui, quem que é? Nós tiramos uma foto, eu, minha mãe e o Samuel. Aí a minha irmã falou assim: mãe, quem que está aqui na foto? Eu lembro, ele é Naoki. E ele aqui? É ele ali, porque o Samuel estava no sofá ali pertinho. É ele ali. E quem que é isso aqui, mãe? Não sei. Era ela. Só que isso uma vez é engraçado. Isso 10 vezes vai desgastando. Mas é um exercício de paciência. Respirar. E falar de novo. E mais uma vez. Porque ela é uma criança que não vai crescer. Lembra vocês, pais, quando os seus filhos ficavam insistindo com coisas que vocês já tinham falado? Mas você fala de novo. E fala de novo. Porque você ama. E a vida de igreja é esse exercício. É sobre se importar. É sobre falar a verdade em amor. Algumas vezes a gente vai perder a linha e a gente vai ter que voltar e dizer: me perdoa. Falei o que não devia ter falado. Falei como não devia ter falado. É sobre perdoar, é sobre pedir perdão. E nesse tempo que eu tive lá em Brasília, muitas coisas, tempo suficiente para pensar, 11 dias para pensar em muitas coisas. E uma delas foi: quanto tempo eu perco me apegando a detalhes que eu não deveria me apegar. Minha mãe comendo a comida caindo. E eu, chato: mãe, tá caindo comida, velho. Tá caindo. Tudo bem, ela tá comendo. Quantas vezes nossos relacionamentos foram truncados por bobagem? Não estou falando que a gente deve ignorar os erros e os pecados do outro. Mas a gente precisa, por amor, escolher o que a gente vai dar atenção. Quanto tempo e energia gasto fazendo birra, querendo as coisas do nosso modo, e aí o amor vai se esvaindo. Enquanto isso, a vida vai passando. Cear, participar da ceia, lembrar que relacionamento ele precisa ser alimentado com amor, com unidade. Foi isso que Jesus orou na sua última oração pelos seus discípulos ali. No capítulo 17 de João. Olha o que ele pede pelos seus. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A ceia deve nos lembrar que Cristo nos fez um. E que a gente não deve permitir, a gente não deve aceitar que diferenças de opinião, que diferenças de geração, que diferenças de gosto se tornem uma barreira entre mim e o meu irmão. Nessa igreja nós temos argentinos, nós temos brasileiros, nós temos japoneses, nós temos pessoas de formações diferentes. Mas a igreja, a primeira igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, tinha escravos, tinha senhores, tinha ricos, tinha pobres, tinha grandes, tinha pequenos, mas eles viviam em comunhão, em amor. Porque Jesus amou Judas, o traidor. Jesus amou Pedro, o impulsivo. Jesus amou a
Tiago e João, que tinham personalidade explosiva. Lembra do episódio que eles iam até Samaria e o povo disse, não, aqui vocês não vão ficar. E aí, Tiago e João dão aquela brilhante sugestão. Jesus, o senhor quer que ore por eles? Nossa, vocês são espirituais. Não, senhor, vamos orar para descer fogo em cima daquele povo. Povo ingrato, não sabe quem eles acham, o que eles acham que estão falando. Jesus amou Pedro, que cortou a orelha do servo do sacerdote, e amou até o fim. E a ceia nos desafia a olhar para os irmãos, com todas as falhas que eles têm, com todos os seus defeitos e até pecados, e amá-los. Mas amor não significa aceitar tudo, significa não desistir. Amor significa ir atrás. Amor significa deixar a porta aberta. Amor significa falar a verdade para o bem do outro. Segundo princípio, segunda verdade que creio que Jesus ensina aqui, é a gente ter a atitude de servo. Porque quando a gente ama, a gente serve. Pessoas que não amam, não servem. Porque servir não é sobre o que a gente faz, é como a gente faz. O versículo 4 de João 13 diz que, tendo ali terminado a refeição, Jesus, ele tira a sua túnica, ele amarra a sua capa na cintura, ele se veste, ele se porta como um servo, coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas quem era Jesus para os discípulos? O mestre. E por isso que Pedro, vendo Jesus fazendo aquilo, Senhor, vai lavar os meus pés? Não, Senhor, não faça isso, de jeito nenhum. Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro, exagerado, vai para o outro extremo e fala, Jesus, então me dá banho todo aqui, me lava todo. Pedro, não, Pedro, não é assim. Mas em seguida ele diz, versos 13, 14 e 15, uma vez que eu sendo Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como fiz com vocês. Participar da ceia significa imitar Cristo servindo. Porque participar da ceia e fazer exigências com que o outro deve me servir anula a ceia. Essa era a situação de Corinto, quando você lê capítulo 11 de 1 Coríntios. Eles iam para a ceia, eles levavam, era motiore, eles levavam a parte deles, e os que podiam vir de carro, cavalo, que eram os ricos, chegavam antes, comiam tudo que tinham trazido, comiam a torta de frango, comiam o frango assado, a costela, enchia a cara, não era de Coca-Cola, porque Coca-Cola não é bebida, enchia a cara de vinho, ficavam bêbados, não pensavam nos irmãos que moravam longe, que vinham a pé, cada um só preocupado com a sua parte. Não se preocupavam com aquele irmão que talvez não podia trazer, em servir. Não vou levar mais, porque eu sei que tem irmãos, para que eles não fiquem de fora. Jesus serviu os seus discípulos, lavou os pés deles, para que eles pudessem repetir. Ah, pastor, mas é tão difícil servir quando o nosso trabalho não é reconhecido. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém lembra de mim. Fiquei sozinho lá esfregando o vaso do banheiro. Ninguém sabe o que eu fiz, ninguém vê. Ninguém valoriza. Sabe por que não é fácil servir? Porque a nossa natureza falha, faz exigências, como se não fôssemos servos, mas senhores. Era natural que o servo não fosse elogiado pelo seu senhor. Naquela época tinha escravos senhores. O servo, ele nem comia às vezes nem na cozinha, porque ele era o último a comer.
Ele preparava a refeição. Ele servia. Não sou defensor da escravidão, mas o princípio que o servo servia, porque ele entendia o papel dele. Não é fácil servir porque nós fazemos exigências como se fôssemos senhores de tudo. Porque desde o Jardim do Éden, o homem esqueceu sua missão de cuidar do que Deus lhe confiou. Quando Deus criou Adão e Eva, não criou ele para curtir o jardim. Criou ele para cultivar o jardim. E você que já morou em área rural sabe como é que é. Né, Tereza? Quando chove, parece que chove adubo, que o capim cresce e só. Dá trabalho. Cuidar, servir. Mas Adão e Eva esqueceram da sua missão quando eles caíram. Cuidar de alguém enfermo é cuidar de alguém que não vai poder retribuir. Não dá para esperar retribuição. É servir como decisão, por amor. Deixar legado não é romântico, porque significa você semear para que o outro colha. Nós, pais, nós construímos a vida para que os nossos filhos possam desfrutar. Talvez de todo o nosso trabalho não vamos aproveitar metade, mas com a esperança de que os nossos filhos possam ser beneficiados com isso. Foi isso que Jesus fez na cruz. Isaías 53 vai falar sobre o servo sofredor. E lá diante, no versículo 11, diz que ele, vendo o fruto do seu trabalho, do seu sacrifício, ele se alegrará. Jesus não morreu na cruz por ele mesmo, para ele. Ele serviu, foi servo até a morte, e morte de cruz, para que nós fôssemos abençoados. E é isso que a gente deve repetir nos nossos relacionamentos. Nós celebramos a ceia para lembrar que somos servos, não senhores. É com essa mentalidade que Jesus nos convoca a celebrar a ceia. Em outras palavras, a ceia do Senhor é mais que lembrar o que Jesus fez por nós na cruz, mas tem a ver com como nós devemos viver para com as pessoas. Isso vai ser visto quando os conflitos surgirem entre nós. Se simplesmente enfrentaremos para ter razão, ou nos afastaremos para evitar a reconciliação, ou se caminharemos na direção do outro, contando com a misericórdia de Deus, contando com a força de Deus, para perdoar, para pedir perdão, para andar mais uma milha, para insistir um pouco mais. Se servirmos esperando a aprovação, o serviço tornará um peso, uma obrigação. Mas se servirmos com alegria e compromisso, que seja porque entendemos que fomos amados. E sendo desafiado ontem a respeito de missões no Japão, há muitos desafios. Alguns dos missionários que foram, os filhos cresceram no Japão, e você deve ter visto já na internet que a cultura do bullying no Japão já vem de décadas. Filhos de missionários sofreram. Mas Deus deu graça para que eles pudessem passar por tudo isso. O Japão é um país que tem terremoto. É um país que tem um calor extremo. Na semana que passou, em determinada região do Japão bateu 46 graus. Mas quando vem o frio, é um frio extremo. Então lá literalmente as pessoas morrem de frio e morrem de calor. É um país que sofre ameaça de terremoto o tempo todo. Mas ontem, diante dos desafios, das necessidades, não é que a gente ignora o terremoto, não é que a gente ignora as questões sociais que ocorrem lá, mas me fez pensar na ceia de hoje. Senhor, o que adianta eu tomar a ceia, lembrar da morte do Senhor, se eu não amo as pessoas, se eu não me importo com a salvação delas, se eu não me importo que o Japão está indo cada vez mais para longe?
Até 2030, numa estatística que foi levantada sobre igrejas, metade das igrejas evangélicas vão fechar. Significa menos acesso à palavra. Significa menos lugares para as pessoas terem encontro, ser alimentadas, exercerem o serviço. Não estou me despedindo de vocês e falando que eu estou embora para o Japão hoje. Mas a gente precisa viver hoje, onde nós estamos, a partir de onde nós estamos, como povo do Senhor, que entendeu a morte de Cristo, entendeu a missão, que há muita necessidade de vivermos como o Senhor, de relacionamentos permeados de amor, transparecidos no perdão, na paciência, na reconciliação, no falar a verdade, mas lembrar também de servir. Essa é a nossa vocação. Para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor deu a tua vida na cruz, por nós naquela cruz, porque o Senhor nos amou. O Senhor não se conformou em que a gente pudesse ter uma eternidade longe do Senhor. O Senhor não se conformou, Deus, de que Deus, sendo perfeito, fez do melhor para o ser humano, mas que desde o Jardim do Éden Ele continua rejeitando a mensagem do Evangelho. Nós continuamos falhando, nós continuamos capazes de fazer escolhas carnais, mas nem o nosso pior pecado impediu que o Senhor nos amasse, nem a nossa pior dureza de coração impediu que o Senhor insistisse mais e mais uma vez. Obrigado a Deus, porque é por Jesus Cristo que nós temos acesso ao Senhor. É por Jesus Cristo que nós podemos receber a capacidade de amar pessoas, não como nosso amor humano, limitado, falho, mas amar porque o Senhor as ama, porque fomos amados pelo Senhor. Há tanta gente, Senhor Deus, na nação japonesa, que está, Deus, partindo nesses dias já, hoje, sem o Senhor. Move o nosso coração, Pai, na direção da missão, lembrando, Senhor Deus, que essa missão começou quando o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo, deu a vida por nós naquela cruz, para que usemos as oportunidades, os dons, os talentos, a nossa força física, a nossa força intelectual, para que mais pessoas vejam em nós e através de nós que existe salvação, que existe vida, que se encontra e é a pessoa de Cristo. Pai, nós queremos celebrar a ceia nesse tempo, com todo o temor do nosso coração, reavaliando o nosso viver, as nossas prioridades. E que a ceia, meu Deus, reacenda em nossa mente, em nosso coração, o senso da nossa vocação, que é ser o povo de Deus, que proclama o caráter do Senhor, que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder participar dessa ceia, assentar à mesa com o Senhor, e comer do pão e beber do cálice,